Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 12 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 97829-3776. Ou você manda esta mensagem pelo nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem aí na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você vai fazer no fim de semana. Conta pra gente que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Em audiência pública, a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor debate o projeto de lei que propõe ampliação do prazo dos créditos comprados para o transporte público. Vereador Paulo Gaspar questiona a Prefeitura sobre o número de áreas rurais que foram convertidas em urbanas desde 2018. Vereador Paulo Búfalo pede informações ao Poder Executivo sobre o programa Dignidade Menstrual e a distribuição de absorventes nos centros de referência de assistência social da cidade. E o fim de semana está chegando, não perca as dicas da agenda cultural. Cheia de manias, toda dengosa. E tem esporte também, daqui a pouco eu vou acionar nosso repórter André Aranha, que está com o capitão do vôlei Renata, tem partida importantíssima, está chegando a hora em semifinal da Superliga Masculina de Vôlei, a cidade de Campinas está sendo representada, já então tem esporte aqui no nosso telejornal. Mas a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e o uso da inteligência artificial na confirmação de consultas e agendamentos do Sistema Único de Saúde aqui da cidade foi aprovado pelo Poder Executivo. A partir do mês de maio, a ferramenta vai ser utilizada oficialmente como uma importante aliada na otimização das consultas e exames marcados, que muitas vezes são desperdiçados com o não comparecimento do usuário. A Prefeitura de Campinas testou a ferramenta digital para confirmação de consultas e exames de saúde, tanto pelo atendimento telefônico quanto pelo WhatsApp, que mensurou resultados entre 1º e 16 de janeiro na Policlínica 3, nas especialidades gastroclínica e ultrassonografia. A ideia é reduzir e redirecionar as ausências para pacientes aptos a comparecer. Alcançando dos 291, 150 usuários respondendo às nossas mensagens, o que chegamos numa efetividade de alcance da plataforma de 51,5%. Com isso, a inteligência artificial se tornou uma forte aliada, não só na comunicação com o usuário, mas também na gestão pública. Sem dúvida, de otimização já da nossa estrutura. Hoje nós temos, em média, um pouco mais e um pouco menos, um absenteísmo, uma falta dos pacientes às consultas em torno de 30%. Com a nossa experiência, com o nosso projeto piloto, usando inteligência artificial, isso reduziu 10%. A partir da segunda quinzena de maio deste ano, os usuários vão receber mensagens via WhatsApp da assistente virtual Ana para confirmação dos atendimentos agendados. O projeto prevê o envio de 70 mil mensagens. Nós iremos fazer a confirmação das consultas e 70 mil consultas da rede básica todos os meses. Se esse percentual se confirmar, nós estaremos ampliando, otimizando e ofertando mais 7 mil consultas mês e 84 mil consultas ano com a adoção desse processo. A pesquisa de satisfação apontou 91%. Aqueles pacientes que tiveram contato com a plataforma através do WhatsApp,
tiveram uma aprovação fantástica, aprovaram em mais de 90% o uso da ferramenta. As mensagens servirão para informar sobre alertas como evitar criadouros de dengue, vão auxiliar no monitoramento dos casos de suspeita da doença e possíveis encaminhamentos, além de confirmar a consulta ou procedimento de saúde uma semana antes da data, além de enviar um lembrete no dia anterior, quando confirmados. E aquelas pessoas que confirmarem a não presença, que não vão participar da consulta, que não vão na consulta, nós tentaremos colocar outras pessoas. Manter o cadastro atualizado com o telefone correto dos usuários é fundamental para o sucesso da ferramenta. Além disso, com a ampla utilização da inteligência artificial no sistema de saúde de Campinas, espera-se que a adesão do cidadão seja cada vez maior, tanto na confirmação quanto no cancelamento. Isso, respondendo e ficando atento ao dia da sua consulta. Números do WhatsApp da assistente virtual da Secretaria de Saúde é 19 o DDD aqui em Campinas e o telefone 996043012, o telefone está aqui embaixo da sua tela. Tem um outro WhatsApp que é o 998367582, também o DDD 19. E olha só, vamos falar sobre saúde agora, porque amanhã, no sabadão, dia 13, acontece o dia D de vacinação contra a gripe. Importantíssimo, hein? Os imunizantes são direcionados para grupos prioritários. As doses são aplicadas das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde nos 68 centros de saúde e tem ainda 5 pontos fixos em 3 diferentes regiões. Então, os grupos prioritários e depois esses pontos que estão sendo aplicados a vacina, você confere no site da prefeitura, no campinas.sp.gov.br, tem uma reportagem e aí você tem acesso então a esses pontos que são fixos e também todos os grupos que são prioritários, os idosos, as crianças, e aí você confere lá, tem a descrição completa para você ficar muito bem informado e caso você se encaixe neste grupo, você consegue então receber este imunizante da gripe. Lembrando, hein, dia D de vacinação amanhã aqui na cidade de Campinas. E olha só, o Brasil é o maior exportador de café do mundo, um resultado de grande importância para o nosso país. Por isso, vamos conhecer a história deste grão pela nossa região de Campinas. Segunda bebida mais consumida no mundo depois da água, o café pode ter vários sinônimos para quem é apreciador da bebida, quente ou gelada. O cheiro e o sabor de um cafezinho recém-preparado é de dar água na boca de qualquer pessoa. Mas, para que isso aconteça e esse tipo de produto seja disponibilizado com qualidade, ele passa há 92 anos pelo Centro de Café Alcides Carvalho do Instituto Agronômico de Campinas, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Campinas foi uma rota muito importante no café há coisa de 150 anos atrás, mais ou menos, né? Que o café em São Paulo entrou pelo Vale Paraíba e começou a subir para o norte do estado de São Paulo por aqui. Então passou por Campinas, produzia café há vários anos atrás, que eu falei uns 100, 120 anos atrás, e hoje ela não produz mais café. É uma região que não é mais voltada para a cultura do café, apesar de a gente ter algumas fazendas aqui na cidade. Mas a região de Campinas, ali no Circuito das Águas, né, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, é uma região que produz café. Um fato interessante e importante para a cafeicultura nacional e mundial, que Campinas foi o berço científico para a produção de tecnologia para o café. Então foi por causa do café aqui na cidade, criou, né, Dom Pedro II, ele fundou o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, no qual a gente está agora. Então o IAC ele foi fundado para resolver problemas que
que ocorriam de café. Esse grão é tão querido que, segundo a Organização Internacional do Café, ele é homenageado mundialmente todo 1º de outubro. E o que é mais interessante é que 90% do café plantado aqui no Brasil e 70% mundialmente saiu daqui, do IAC. Segundo o Conselho Nacional do Café, o Brasil conta com 330 mil propriedades rurais dedicadas ao grão, ou seja, cerca de 330 mil cafeicultores. Destes, 78% são de pequenos proprietários rurais, aqueles que trabalham em família, tendo a produção de café presente em 1.983 municípios brasileiros. O pesquisador alerta que saber dosar a quantidade da bebida durante o dia é essencial para manter os benefícios e deixar o corpo livre dos malefícios do seu consumo em excesso. Ele tem antioxidantes, tem um pouco de vitamina, né? Tem a cafeína, né? E, claro, tudo que é consumido em excesso faz mal, né? Inclusive a água. Então o café não foge disso. Então hoje a recomendação, dependendo do porte da pessoa, né, é de 3 a 6 xícaras diárias de café, né? E em relação ao malefício, é mais as pessoas que têm problema com café, está mais relacionada à cafeína, né? Então, pessoa que tem problema gástrico, tem problema cardíaco, gestantes, ou aquelas pessoas que têm problema de dormir, né? Essas pessoas a gente não recomenda o consumo de café. A não ser que seja o café descafeinado, né? Um estudo referente ao café tem duração entre 40 a 50 anos para se ter um resultado sobre um novo cultivo. Atualmente, entre as várias pesquisas realizadas pelo Instituto, uma é sobre as adversidades climáticas, onde já se trabalha o melhoramento genético da adaptação da planta. E hoje a gente fala bastante, né, de aquecimento global. Então, uma das linhas de pesquisa do nosso programa aqui do Centro de Café, na área de melhoramento, é desenvolver cultivares de café arábica que sejam tolerantes a altas temperaturas e falta d'água. Então, o IAC lançou em 2016 uma cultivar chamada IAC 14ISH3, que ela tem uma boa tolerância a essas condições de aquecimento global, temperatura alta e ou falta de água, né? Então a gente tem também pesquisa na área de qualidade da bebida, voltada para melhorar a qualidade sensorial do café. Temos pesquisa na área de fisiologia, temos pesquisa na área de café descafeinado naturalmente, que a planta já sai do campo sem a cafeína, não precisa mandar para a indústria para remover a cafeína do grão. Então a gente sempre visa o cafeicultor e o consumidor. 12:00 mais 13 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta sexta-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque sob o comando da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, presidida pelo vereador Eduardo Magoga, a Câmara realizou uma audiência pública para debater o projeto de lei que propõe uma ampliação do prazo de uso dos créditos comprados pelos usuários do transporte público. A reunião também contou com a presença do vereador Igor Diego e do secretário de Transportes de Campinas, o Fernando de Caires. O objetivo da 19ª audiência pública foi debater o projeto de lei complementar número 37 de 2023, de autoria do vereador Igor Diego. O projeto acrescenta um dispositivo à Lei Complementar 378, de 29 de novembro de 2022, que dispõe sobre a reorganização dos serviços de transporte público coletivo do município de Campinas. A audiência foi conduzida pelo vereador Eduardo Magoga, presidente da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor na Câmara, com a participação de Igor Diego e também do secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires. O primeiro projeto do vereador, ele veio numa linha que já mencionava os créditos adquiridos. E essa linha que ele trouxe no parágrafo 3º, ele era igual ao decreto que regulamenta a lei de 2022.
No entendimento nosso da CAC, eles acharam melhor usar o termo de vale transporte. Porém, o secretário nos explicou que dentro da carteira do Vale Transporte, do bilhete único, o Vale Transporte é um dos itens que abrange o bilhete único. O secretário trouxe para a gente mais informações e agora nós vamos fazer um substitutivo do projeto do Igor para que o projeto possa realmente atingir o objetivo inicial da propositura. Fazer justiça social através, né, de uma lei. Então esse projeto ele é da minha autoria, mas ele está sendo construído bem democraticamente com o poder, com o setor acadêmico, o setor legislativo, o setor executivo. As leis também evoluem. Tudo evolui, a tecnologia evolui e as leis também evoluem. Então faz parte desse contexto que a gente está, essa emenda que o vereador propõe de alterar o artigo 23. Ainda segundo o secretário, foram realizadas 11 audiências públicas a fim de discutir as políticas públicas voltadas para o transporte coletivo da cidade, com a atuação ativa de Magoga e Igor. Porque quando você vai ao bairro, quando a gestão da área, quando os próprios vereadores vão ao bairro, a população vê uma porta aberta para falar com o poder público. E aí não importa se meu crachá é INDEC, se é Transp, se é Sanasa, se é serviços públicos, as pessoas trazem tudo. Então foi de grande valia. De acordo com a alteração proposta por Igor Diego, os créditos adquiridos pelos usuários do transporte poderão ser utilizados por 5 anos, enquanto a legislação em vigor estabelece o prazo de apenas 1 ano. Entendemos que 5 anos é um prazo suficiente para que a pessoa possa utilizar o verdadeiro, né, usuário do transporte. Dados de 2023, a quantidade de créditos que expiraram em 2023, de modo geral, foi de 2,5%. O crédito que vence não fica pro empresário, não vai para o bolso de alguém. O crédito que vence entra para o sistema. Então, quando você compra créditos, você fica pensando, por que créditos teria prazo de validade? Por que eu compro crédito e daqui a 1 ano eu perdi o meu crédito? Que negócio que é esse? Não é igual você compra um produto perecível e acaba vencendo e você tem que comprar outro. É muito difícil de você explicar isso para o consumidor. Então, nada mais coerente de você dar um prazo maior para essa pessoa usar o crédito que ela está comprando. E mesmo que esse prazo exista de 5 anos, que o projeto seja aprovado e a gente coloque esse funcionamento, eu acho que quando você vai comprar o crédito, tem que ter isso visível, que o crédito ele é válido por 5 anos, porque muita gente nem sabe que esses créditos expiram. O vereador Paulo Gaspar protocolou um requerimento pedindo informações ao Poder Executivo sobre as áreas rurais aqui da cidade. Confira. O vereador Paulo Gaspar, por meio do requerimento número 710 de 2024, solicita informações ao Poder Executivo sobre as áreas rurais na cidade de Campinas. Nós estamos numa discussão do projeto aqui do Executivo em relação à expansão urbana da cidade. Existem muitas correntes contrárias, favoráveis, e quem é contra o projeto diz que existem muitos vazios urbanos dentro da cidade, que eles, em vez da cidade crescer, ela deveria ocupar esses vazios que existem dentro. Esses vazios têm muitas áreas que estão dentro do perímetro e outras que estão fora, mas estão no perímetro querendo participar com empreendimentos imobiliários, né? Então, para a gente fazer um diagnóstico correto da necessidade ou não da expansão, a gente pediu essa informação para saber, nos últimos anos, quantas áreas foram convertidas. Até porque nós combatemos muito fortemente, desde o início do mandato, a burocracia de se aprovar projetos na cidade de Campinas. E existe uma restrição muito grande para quem tem um sítio, uma chácara, dentro do perímetro urbano. E a partir do momento que ele paga IPTU, ele não consegue, porque ele não tem mais atividade rural, ele está sujeito a assaltos, um monte de coisa, que ele está do lado lá de conjuntos habitacionais, e ele
não pode parcelar a área dele e transformar no loteamento, coisa assim, porque o custo é altíssimo. Então a gente precisa entender os prós e contras dessa conta toda. A área rural em Campinas corresponde a 51% do território do município. E de acordo com o plano diretor da prefeitura, a cidade conta com 6 UTRs, Unidades Territoriais Rurais. O objetivo é identificar a capacidade socioeconômica e cultural dessas unidades para incentivar o desenvolvimento. Bom, eu como arquiteto urbanista já tenho essa pauta de muitos anos, né? E a gente tem que estar sempre medindo esses números para fazer um diagnóstico correto. Então, eu sempre atuei no mercado imobiliário, no setor de projetos, e eu quero saber como que está o andamento dessa política a nível de Campinas. Eu sou um dos defensores da expansão urbana. Eu acho que não é um vereador ou um prefeito que tem que limitar esse movimento, é a expansão ou retração da cidade que acontece conforme a população vai aumentando ou diminuindo. A tendência de Campinas é diminuir ao longo dos últimos anos, mas eu acho que não é através de lei que a gente tem que regulamentar isso, mas sim o mercado é que deve, se tiver demanda para que exista loteamentos fora do perímetro, que seja, e que a gente tem que fazer, incentivar sim, enquanto Estado, para que esses vazios urbanos sejam ocupados de forma consciente. Projeto protocolado pelo vereador Marcelo Silva pretende fazer uma alteração na Lei Lucas para regulamentar a periodicidade com que os profissionais de educação deverão se submeter ao curso de noções básicas de primeiros socorros. A lei, que é de maio de 2018, torna obrigatória a capacitação de funcionários, professores de creches e escolas de rede municipal e particular de ensino aqui de Campinas para agir de forma correta em possíveis situações de acidentes com os estudantes. O vereador Marcelo Silva protocolou o projeto de lei ordinária número 80 de 2024 para alterar a Lei 15.595, de 2 de maio de 2018, que institui a denominada Lei Lucas. A lei dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros aos funcionários que possuem contato direto com os alunos e professores de creches e escolas da rede pública municipal e particulares instaladas na cidade, e institui o selo Lucas Begali Zamora de Souza de capacitação em primeiros socorros. Lucas Begali tinha 10 anos quando, durante um passeio com os colegas da escola, engasgou-se ao comer um cachorro-quente e morreu por asfixia. O caso aconteceu em Campinas em setembro de 2017. Infelizmente, quando o menino Lucas ele faleceu numa excursão escolar e as pessoas não tinham primeiros socorros para fazer o desengasgo, que era uma manobra simples de ser realizada. Se tivesse, teria salvo a criança. Então, a gente instituiu esse curso de primeiros socorros, tanto na rede pública quanto na rede particular. A Lei 15.595 foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 3 de maio de 2018 e é de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia, Antônio Flores, Marcelo Silva, Rodrigo da Farmadic, Permínio Monteiro, Rubens Gás e Carmo Luiz. A Lei Lucas tem como objetivo principal proteger as crianças do ensino infantil e básico de acidentes comuns que podem acontecer dentro das escolas. Por isso, a alteração proposta regulamenta a periodicidade com que os profissionais de educação deverão passar pelo curso de primeiros socorros. A gente vê que todo ano tem que ser, pela lei, realizado. E a gente vê a dificuldade, principalmente em escolas menores, em se realizar, porque tem que pagar o profissional, também na escola da rede municipal mobilizar, a gente sabe que são muitos professores, muitos docentes, então o que a gente fez com essa alteração? Ora, o professor vai ter que fazer um curso e com esse curso ele vai ganhar um diploma. E já tendo esse diploma, obviamente que ele não precisa repetir nos anos subsequentes. E não é razoável que você faça o mesmo curso todos os anos, né? Então, se você faz você já capacita o profissional, você já ganha um diploma, obviamente você já está apto a realizar aqueles primeiros socorros. Então,
é uma alteração que visa que essa lei seja implementar, que ela já está implementada, mas que realmente que ela seja eficaz. Ainda de acordo com o parlamentar, que também é membro da Comissão de Educação na Câmara, o curso poderá ser renovado de 7 em 7 anos. A gente vai conseguir realmente implementar que todos os profissionais tenham esse curso, né, tenham esse diploma, e que realmente se uma criança ou qualquer tiver um tipo de engasgo ou qualquer outra ocorrência, consiga realizar esses primeiros socorros, que muitas vezes é fundamental na ocorrência, que você consegue salvar aí uma vida. A vereadora Guida Calisto quer informações do Poder Executivo sobre o trabalho de preservação ambiental na área de proteção permanente, no córrego Cotomate, no bairro Novo Mundo. Segundo a vereadora, a Prefeitura aprovou empreendimentos habitacionais que ameaçam as unidades de conservação. No requerimento, a vereadora Guida Calisto solicita informações sobre o trabalho de conservação e preservação ambiental realizado pela Prefeitura na área de proteção permanente no bairro Novo Mundo. Bom, a gente está numa área que é uma área que geralmente quando chove, ela alaga. E por que isso também acontece? Porque aqui mesmo passa um córrego, que é o córrego Cotomasse. Esse córrego, ele é alimentado por várias nascentes, por várias bacias que tem aqui no entorno. É uma coisa absurda, porque essa praça, além de alagar, né, ela inundar toda vez que tiver uma chuva de verão, ela está construída em cima da nascente. Então é uma prática comum das grandes construtoras, que é deixar os piores terrenos para os equipamentos institucionais. E aí a gente viu isso em vários bairros aqui, até hoje, né? Bairros dos anos 80, 90 tem isso, né? Florença, Nova Esperança, são bairros onde o equipamento público está sob a área alagada. E isso causa um problema enorme para o poder público. Que nem vai ter um empreendimento, eles não estão pensando em nada, eles só estão pensando em empreender, mas não tem uma passagem adequada para os moradores daqui, só vai aumentar a população e a gente vai ficar desse jeito. Não tem como, né? Segundo a vereadora, a Prefeitura aprovou empreendimentos habitacionais que ameaçam as unidades de conservação e os recursos hídricos. Um destes casos é o Parque das Cores, que fica entre o Novo Mundo e o Colina das Nascentes. A gente tem aqui uma presença, né, de animais, porque a gente está também numa parte que tem fragmentos de mata, que como vocês estão podendo ver. Então tem a presença aqui da fauna também, que com a presença de empreendimentos imobiliários vai prejudicar muito essa convivência. A gente vai afastar eles aqui, não vai garantir o seu habitat natural, e isso pode também afetar muito a vivência, né, aqui, né, a convivência desses biomas que estão aqui presentes. Uma das preocupações da vereadora é a falta de rota alternativa para o tráfego futuro, o que, segundo ela, poderia dificultar o acesso ao bairro Nova Esperança. E é justamente através do Nova Esperança o acesso aos demais bairros da região, inclusive ao Novo Mundo. Como é que vai ficar isso? As rotas vão se aumentar em muito número de gente que vai morar aqui. Gente, quando a gente coloca mais pessoas num território, você tem que fazer a previsão de tudo. A previsão de transporte público, de mobilidade urbana, de cabeamento, de esgoto, de energia, de médico no centro de saúde, de escola para as crianças. Não é só jogar um tanto de gente morando lá e não fazer essa previsão, né, de como que vai ficar os serviços, como é que vai ficar a convivência naquele território, as rotas, né, de tráfego. Como é que vai ficar essa mobilidade, esse acesso ao local? Dois requerimentos protocolados pelo vereador Paulo Búfalo pedem à Prefeitura de Campinas uma série de informações sobre dois assuntos. O programa Dignidade Menstrual, lançado em março deste ano, e a distribuição de absorventes nos CRAS aqui da cidade. Entre outros dados, o vereador quer saber a amplitude do programa, que vai atender mais de 10 mil alunas da rede municipal. Um levantamento do município mostrou que quase 2 mil jovens deixam de ir à escola
por não terem acesso ao item de higiene. O vereador Paulo Búfalo protocolou 2 requerimentos para solicitar informações ao Poder Executivo. No requerimento de número 723 de 2024, o parlamentar quer saber sobre o programa Dignidade Menstrual. Já no requerimento 731 de 2024, o parlamentar questiona sobre a distribuição de absorventes nos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, especificamente sobre quais unidades estão sem os itens de higiene. E recentemente nós fizemos o apontamento de emenda parlamentar, inclusive, para que a Secretaria de Assistência Social colocasse à disposição nos CRAS a possibilidade das pessoas atendidas terem também o absorvente à sua disposição. E mais recentemente ainda nós tivemos a Secretaria de Educação de Campinas lançando um programa. Como nós não recebemos maiores informações, né, da amplitude desse programa lançado pela Secretaria, enfim, nós decidimos então pedir essas informações, tendo em vista que fomos informados que está faltando o absorvente no CRAS e agora a Secretaria de Educação anuncia um programa. Então nós queremos saber a dimensão desse programa, quais são as secretarias envolvidas, para dar conta de um programa de integridade em torno desse tema. O programa Dignidade Menstrual foi lançado oficialmente pela Prefeitura de Campinas no dia 28 de março deste ano. Com essa ação, mais de 10 mil alunas da rede municipal deverão receber absorventes mensalmente. Isso porque um estudo realizado pelo município apontou que quase 2.000 jovens deixaram de frequentar a escola por falta de acesso ao item de higiene. Um levantamento do CEAMO, o Centro de Referência e Apoio à Mulher, de 2023, revelou que 1 em cada 4 meninas, com idades entre 10 a 19 anos, não tem itens de higiene menstrual. A pesquisa ouviu 79.036 jovens nessa faixa etária, das quais 19.759 relataram que convivem com o problema. A falta de acesso aos absorventes e o impedimento ao acesso a espaços de convivência, como a escola, foram determinantes para a criação do programa Dignidade Menstrual, que teve investimento de mais de R$1 milhão. Para o vereador, além da evasão escolar, o tema também envolve a saúde das pessoas que menstruam, que não têm produtos e condições de higiene adequados. Por isso, a garantia do absorvente é uma questão central. Justamente por isso está em torno desse tema da dignidade menstrual. 12:00 mais 33 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente está falando de saúde, então eu quero voltar no assunto que eu abordei aqui nas notícias da Metrópole de Campinas sobre o dia de amanhã, que é aquele dia D de vacinação contra a gripe. Site aberto aqui do Legislativo com a informação de vacina contra a gripe. E aí, se a gente descer aqui no site, a gente vai conseguir encontrar. Pode descer mais, tem exatamente, olha aqui, ó, lista completa de grupos prioritários. Então, atenção, hein? Quem tem direito a tomar a vacina amanhã neste dia D? Idosos, 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, trabalhadores da área da saúde, trabalhadores da área de educação, crianças na faixa de 6 meses até 5 anos, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, trabalhadores portuários, povos indígenas, população em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, população do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos. E aí, se a gente descer ainda mais
a tela, olha só, a gente encontra aqui, ó, 5 pontos fixos. Então eu tinha falado dos 68 centros de saúde que têm à disposição a vacina contra a gripe e nós temos então 5 pontos fixos que também farão a aplicação. Centro de Educação Infantil Anita Afonso Ferreira, lá na Rua Manuel Militão de Melo, número 31, no Jardim São José II, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Na Associação Douglas Andrean, que é na Rua Abdala Gnatos, número 7, no Jardim Monte Cristo, lá no Parque Osiel, também das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. O Núcleo Mãe Marla Cearelos, na Rua Francisco Mesquita, número 335, na Vila Brandina. A Escola Estadual Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, na Rua Agenor Augusto de Nascimento, no Conjunto Habitacional Vila Santana, também das 8 horas da manhã ao meio-dia. E a Igreja Quadrangular, na Coab Rua João dos Santos Júnior, número 108, no Jardim Conceição. Horário diferente esse, da 1 hora da tarde às 5 horas da tarde. Então, se você se encaixa neste grupo prioritário, faça então a aplicação da vacina contra a gripe. Informação importante, não é preciso realizar o agendamento, é só chegar em um dos centros de saúde ou um desses 5 pontos fixos que você consegue então ser imunizado. Está chegando a hora, é amanhã às 9 horas da noite, o Vôlei Renata enfrenta o Guarulhos fora de casa na primeira partida da semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. É jogo importante, então sobre esta expectativa, a preparação para este confronto, vamos ao ginásio do Taquaral, porque o repórter André Aranha está ao lado do capitão da equipe, o argentino Demian Gonzalez. Então, André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, é isso mesmo, não é? O Vôlei Renata chega animado aí para a fase semifinal da Liga Nacional de Vôlei, porque venceu, não é, o Cruzeiro, que é certamente uma equipe muito forte, era uma das favoritas ao título, uma grande vitória, não é? Conseguiu 2 importantes resultados positivos. O primeiro foi 3-0 fora de casa, depois perdeu aqui em Campinas. Depois acabou conseguindo aí a classificação, derrotando também o Cruzeiro fora de casa por 3-2. Bom, estou aqui com um dos destaques do time, o Gonçalves, que vai falar conosco a respeito da expectativa dele, de toda a equipe. Tudo bem? Boa tarde para você, Gonçalves. Oi, boa tarde, tudo bem? Bom, certamente o coração aí tá batendo mais forte aí. A verdade é que sim, a gente fez uma grande vitória lá no Cruzeiro, na grande série. A gente conseguiu o que acho que ninguém esperava do vôlei brasileiro, né? Era eliminar o Cruzeiro. Sabemos que era o grande aspirador ao título. Eles vêm demonstrando temporada a temporada que são para mim o melhor time do Brasil. E a gente conseguiu jogar de igual a igual e colocamos eles em dificuldade e a gente conseguiu essa vaga que a gente tanto trabalhou e a gente tanto queria. Então agora a gente já comemorou, já passou, você está feliz, mas agora amanhã vem outra fase, que é a semifinal, contra um time como o Guarulhos, que é um time bem qualificado, que vem fazendo uma grande temporada, e a gente está preparando o melhor possível para chegar amanhã com tudo. Bom, ainda falando sobre esse jogo contra o Cruzeiro, esses jogos que foram 3, com certeza, não é, foi uma surpresa muito positiva aqui para a torcida campineira e tudo mais, porque como você disse, né, Gonçalves, o Cruzeiro certamente era um dos favoritos ao título, é um dos principais times do vôlei brasileiro, talvez hoje o melhor time, aquele que todo mundo esperava realmente que pudesse conquistar. O que eu quero dizer com isso? Essa eliminação de vocês contra a equipe mineira, isso dá um gás a mais aí para a semifinal, certamente, né?
Claro, a gente tem que aproveitar esse bom momento que a gente está passando, mas sabendo também que nossa temporada não foi do jeito que a gente imaginava, do jeito que a gente esperava, que vinha trabalhando. Muitas vezes os resultados não acompanham o que a gente trabalha diariamente, mas acontece, esse esporte. O bom é que a gente conseguiu colocar na quadra um bom nível contra um time como o Cruzeiro, que sabemos da qualidade e a força que eles têm. E a gente conseguiu essa vitória fora de casa, as duas vitórias fora de casa, que foram super importantes. Eu acho que eles não tinham perdido, ou tinham perdido só um jogo fora, dentro de casa. O jogo aqui no Taquará também foi bem pegado, foi bem nos detalhes. A gente não conseguiu a classificação aqui, a gente perdeu, mas se preparou de novo para ir a fazer um grande jogo lá. A gente conseguiu essa vaga que tanto queríamos. Então, cara, um prazer enorme por isso manter esse nível e colocar o time na semifinal de uma Superliga. E a gente sempre quer mais, só que sabemos que vem um rival difícil, vem um rival que a gente já jogou contra eles 3, 4 jogos na temporada, bem pegados também, bem nos detalhes. E a gente tem que aproveitar este bom momento nosso para colocar na quadra mais uma vez e gerar dificuldades no time deles. Você citou aí, não é, que o Vôlei Renata não teve assim uma grande temporada. Pode terminar até com o título, mas houve assim momentos ruins. Por que você acha, você que já está na sua 7ª temporada aqui, o que aconteceu para não dar aquela engrenada no início? Tem muitos fatores, né? Tem muitos fatores. Eu acho que o time fez uma reformulação muito grande do ano passado para este. E a gente demorou muito tempo para encaixar o time. Muitas peças novas, mas uma apreciação pessoal, minha opinião. Mas está claro que a gente nunca desistiu, que isso é o mais importante. Mesmo assim, sendo bastante massacrados nas redes sociais, muitas críticas, mas isso faz parte também, faz parte do dia a dia. A gente tem que saber lidar com isso. Em alguns momentos até uma força a mais, né, Gonçalves? Claro, críticas construtivas. Críticas construtivas sempre teve, elogios também. Só que no momento da temporada os resultados realmente não estavam acompanhando e isso se sentiu demais. Cara, tu vou ser sincero, eu sou um cara já mais experimentado, já estou quase no final da minha carreira e a mim não me afeta muito esses comentários. Mas tem muita gente do time jovem que estão começando que pode chegar a afetar. Isso é uma coisa, acho, com certeza, global, a nível mundial. Só que agora as redes sociais han crescido muito e podem chegar a atrapalhar em um momento, sobretudo os mais jovens. Mas o que você falou, isso a gente pode tomá-lo como uma crítica, como algo ruim e cair nisso, ou a gente se motivar e seguir trabalhando. Isso que a gente fez e agora conseguimos uma grande possibilidade de jogar outra vez uma semifinal da Superliga Brasileira. Bom, você já está, não é, há 7 temporadas aqui, fala um português fluente, tem um carinho certamente muito grande aqui por Campinas, né? O título desta temporada teria um sabor especial para você? Como você disse, você já, não é, já é muito experiente, já não é tão menino assim mais, né, Gonçalves? Um título a essa altura do campeonato, até pela forma como o Vôlei Campinas começou na competição, pode significar algo muito especial aí na sua carreira? O do português fluente, não sei se a gente dá para entender, mas estou 7 anos aqui, estou muito feliz de haber estado tanto tempo em um lugar tão bonito, com o ginásio espetacular, a torcida, a gente que trabalha aqui dia a dia, a gente fez uma amizade já, né? Eu não gosto de falar de títulos, a gente
tem uma semifinal na frente. Claro que todo mundo quer sempre lograr o objetivo máximo. Todo mundo se prepara para isso. Sabemos que temos uma grande oportunidade, mas a gente está na semifinal ainda. Não dá para pensar no título. Eu desejo de todo o coração que a gente possa conseguir essa vaga na final, mas, como falo, sempre fico com cautela, sempre fico com pés no chão. A gente tem que continuar trabalhando, mais ainda. A gente tem uma grande possibilidade, e uma coisa que eu já falei faz muito tempo. A gente ganhou alguns títulos aqui, paulistas, mas um dos meus sonhos é talvez dar um título a nível nacional. Nacional. E a gente já bateu na trave 3, 4 vezes, acho. Perdemos uma final de Superliga um tempo atrás, depois perdemos Copa Brasil, então estaria faltando esse título nacional, mas a gente vai passo a passo. Bom, e vem aí o Guarulhos, que eliminou também um time muito forte, né? O Minas. Tá um pouco atípico esse campeonato ou não? Tá, eu acho que a Superliga está bastante equilibrada. Para mim, o Cruzeiro disparado era o melhor time, o mais forte. E depois vem uma quantidade de times que está bem equilibrado, que a gente, durante toda a temporada, conseguiu jogar de igual a igual. E foram esses detalhes que a gente não aproveitou nesses momentos e a gente acaba perdendo jogos que talvez poderia haver ganhado e hubiera mudado a quantidade de vitórias, a posição na tabela, hubiera mudado muita coisa. E por isso que para mim está muito equilibrado. E tem muitos jogos que são nos detalhes, que são nos momentos chaves que você tem que tentar fazer melhor que o rival. Então a gente está estudando vídeo, a gente sabe que vem na pedreira aqui na frente e a gente está preparado para isso. Como você avalia outra semifinal entre SESI e Joinville? Estranho também, porque outro dia caiu o São José, que era o segundo, caiu o primeiro e o segundo classificado. Mas isso, como falei antes, isso fala do equilíbrio da Superliga, onde você não faz nos momentos certos, não faz certinho, não faz as coisas bem. Qualquer time pode ganhar um set e aí vira um pouco o jogo. Então, SESI e Joinville são times qualificados também, que têm jogadores de seleção, que têm jogadores que estão acostumados a jogar nas fases finais. Então, está tudo aberto. Eu desejo o melhor para eles, mas eu estou focado aqui no Vôlei Renata, o que a gente pode fazer para tentar ganhar essa vaga na final. Bom, é isso aí. Amanhã, portanto, então, jogo, não é? O primeiro aí da fase semifinal, fora de casa, contra a equipe, não é, de Guarulhos, sabadão à noite, certamente todo mundo, não é, vai estar acompanhando. E quinta-feira aí o segundo jogo aí, certamente vai estar bombando aqui o ginásio do Taquaral em Campinas. Quem sabe, não é? Claro, o discurso tem que ser de cautela mesmo, mas quem sabe já pode definir a classificação em casa. O apoio da torcida seria algo maravilhoso. Seria né, ótimo, seria ótimo. A gente sabe o clima que se vive aqui no Taquaral, sempre lotado, uma energia especial. E a gente vai tentar primeiro, amanhã, lograr um bom resultado fora de casa, para tentar trazer a série para aqui. E claro, seria ótimo definir aqui em casa, com nossa gente. Valeu, muito obrigado. Boa sorte, estamos na torcida aí. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, valeu. Bom, é isso aí, Gabriel. O clima é esse, não é? O Vôlei Campinas, o Vôlei Renata está, portanto, aí na fase semifinal da competição da Liga Nacional. Como disse o Gonçalves, certamente, não é? É um título com uma expressão nacional para ele, para todo o grupo, seria algo realmente sensacional. Porém, como ele falou muito bem, ainda tem a fase semifinal, um grande adversário que é a equipe de Guarulhos. Fica, portanto, a expectativa para esse sábado. E vamos torcer, Gabriel Castro. Quem sabe na quinta-feira, não é, a gente já consiga a classificação para a fase final do campeonato da Liga Nacional de Vôlei. Eu volto com você.
Sem sombra de dúvidas, quero agradecer ao nosso repórter André Aranha, ao Demian Gonzalez, né? Que fez até uma análise da outra semifinal também. Boa sorte desde já. Mais um confronto dificílimo, mas quem vence o Cruzeiro pode vencer qualquer equipe do Brasil. E claro que na segunda-feira a gente conta a história deste primeiro jogo da semifinal entre os campineiros e a equipe de Guarulhos. Olha só, no quadro Olha o Esporte aí de hoje nós vamos falar sobre o skate, que é muito mais do que uma prática esportiva, é também um estilo de vida. E recentemente voltou a cair no gosto dos brasileiros. Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati e o tema de hoje, como vocês podem ver, é um esporte radical, o skate. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. Existem vários modelos de skates. Os principais são divididos entre street, longboard e cruiser. O street é o modelo de skate mais tradicional, com um shape mais fino e as rodas menores e mais duras. É o ideal para fazer manobras. O skate longboard é aquele mais comprido, com rodas grandes que ajudam a atingir maiores velocidades com bastante estabilidade. Ele é muito usado em downhill, modalidade em que os skatistas descem ladeiras e fazem curvas apoiando as mãos no chão. O tipo cruiser é o mais indicado para passeios no asfalto, principalmente em vias urbanas, com superfícies regulares. Esse tipo de skate tem rodas maiores e mais macias que o skate tradicional. E para falar sobre esse esporte que surgiu nos Estados Unidos no século XX, ao meu lado está o André Lúcio Valêncio, ele que é skatista há mais de 30 anos e também é presidente da Associação Campineira de Skate. O André, o skate surgiu nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, na década de 50, é isso mesmo? Os primeiros registros são esses aí, pelo menos que a gente conseguiu imagens mesmo assim, né? O pessoal do surf ali e tal, transformando um pouco daquele lazer da água para o asfalto, é isso mesmo. Quando não tinha onda, o pessoal precisava de algum meio de surfar, né? Daí eles começaram a surfar no asfalto, foi isso? A ideia era isso aí, eu acredito, né? Replicar aquela sensação de adrenalina, tal, de liberdade que o mar proporcionava e não tinha o que fazer, vamos para o asfalto, vamos tentar inventar alguma coisa aí para continuar isso, né? E aí o primeiro skate fabricado em série foi em 1959, depois disso o skateboard, né, virou febre, né? Exato. Começou muito mais, lógico, foi uma cultura norte-americana, né? Tem toda uma história aí por trás. E foi se difundindo, foi conquistando adeptos. Pessoas que talvez não tinham tanta aptidão para surfar, mas poderiam ali fazer aquilo naquela proposta de estar no asfalto e tal, né? Até chegar fase de construção de pista, né? Essa imitação de mar e tal. E antes o skate era madeira e a rodinha era feita de metal, né? Exato, era tipo, na real, pelos vídeos que a gente tem aí, né? Tem bastante coisa na internet. Era tipo uma adaptação também. Que era o pessoal daqueles patinete às vezes, aí então tinha aquelas rodinhas de ferro. E aí, lógico, eu acredito que a ideia foi gerar estabilidade, proporcionar mais ou menos aquilo que se vivia lá no mar, né? E aí foi essa história aí mesmo, patins, essas coisas. E pro pessoal que tá em casa, não sabe, o skate é feito do quê? Como que é o skate? O que tem o skate? O básico, a gente falou de roda, né? Que ela realmente foi um material adaptado só para a prática do skate, para interpretar chão, enfim, interpretar exemplos diferentes de pistas, né? Aderência, enfim. O skate ele pode parecer um brinquedo, mas os criadores, aqueles que desenvolveram as possibilidades intensas aí, maiores do skate, são pessoas que estudaram muito isso. Então a roda ela tem um material específico, que é como você falou, tem uma certa dureza, ela é mais dura, é mais mole para cada tipo de pista. Rolamento é importante no skate. O eixo feito de metal fundido. Falei roda, rolamento, eixo, os parafusos que prendem essa estrutura na madeira. E a madeira tem que ir uma lixa, que é para você poder ter segurança, habilidade também, entendeu? Trabalha toda essa fase aí de manobra, etc.
E uma das alegrias mais recentes para vocês skatistas, pro skate, né, é que o skate se tornou uma modalidade olímpica, né, se tornou um esporte olímpico, né? Com certeza. Existem algumas controvérsias e tal, mas enfim, passou a ser reconhecido como esporte e o Comitê Olímpico adotou. Poxa, que legal. Eu lembro que, se eu não me engano, foi de 95 para 96 na Olimpíada de Atlanta. Eu não sei se isso ainda existe aí, mas enfim. Teve uma pré-apresentação de skate no encerramento das Olimpíadas. E naquela época a gente aguardava alguma coisa, agora vai virar olímpico. Mas aí rolou uma outra modalidade, um outro evento, foi o X Games e tal. Mas hoje concretizou, né? Você vê que não teve como evitar, né? E existem diversas modalidades, né, do skate, né? Quais seriam elas? A primeira talvez seja meio que uma simbiose ali, é o street, que é o skate na rua, porque foi, né, o início da nossa conversa, enfim. E o vertical, que era a simulação de duas coisas, né, o equilíbrio e a onda. Após isso, aí o pessoal começou a fazer ladeira, que é... Downhill, né? Exatamente, descer as ruas. E houve mesclas de pistas com o half pipe, que é a metade do U, com um bowl, que é a bacia. Enfim, as que são mais praticadas hoje é a street e o vertical. A mega rampa, que é acho que foi meio que um desafio pessoal ali de um skatista norte-americano, Danny Way. Ela entrou como modalidade, mas não são muitos praticantes aí, né? Porque ali já é. E o André, e quais são as regras, então, dessas modalidades? Por exemplo, nas Olimpíadas a gente tem duas modalidades, né? O parque e o street. Como que funciona uma competição? O skatista, como que é a pontuação? Como que seria isso? A parte pontuação, eu não tenho ideia qual o valor, sabe? Tipo, matemático mesmo. Mas eu sei assim, o básico é melhor volta e depois a melhor manobra num obstáculo que o pessoal ali escolhe para, de repente, justamente trabalhar essas coisas de empate técnico, sabe? E o skatista, ele pode dar duas voltas? Como que seria? Tem tempo? A gente foi criado assim, né? A nossa cultura de competição de skate foi duas voltas. Hoje o pessoal, hoje contemporaneamente o pessoal incluiu essa melhor manobra, o best trick em algum obstáculo. E aí faz uma peneira, faz a somatória de melhor volta, melhor manobra e vence o melhor, né? E você falou de manobra. Existe uma variedade de manobra, né, André? Manobra de skate. Se a gente for ficar olhando, nossa, às vezes eu fico olhando no Instagram, sabe? Tem algumas páginas lá que você não acredita, mas é muita coisa. É muita manobra e é legal porque não é assim, é uma linha de reprodução. Nem todos os skatistas fazem mesmas manobras, semelhantes manobras, mas todos têm uma manobra diferente, sabe? Isso é bem legal. E tem desde as mais simples para as mais complexas, né? Com certeza. Assim, a simples que a gente faz uma leitura, essa já vou sair do chão com o skate, mas às vezes no street ela é uma manobra simples. Quando você transfere ela para uma rampa, para um vertical que a gente fala, essa manobra simples, ela já começa a não ser tão simples, sabe? Então é muito, muito diferente e, enfim, exige muita técnica, na verdade, desde a simples. Igual você falou, o skatista precisa ter bastante equilíbrio e muita técnica, né, André? Exato. Esporte, né? Prática, disciplina, porque mexe muito com o corpo. Não parece, se você se expõe, né? O terreno é muito variável, então às vezes você não tem uma queda tão alta, mas você tem algo rasteiro. Então tem que treinar sim, tem que ter habilidade. Isso aí você vai, lógico, praticando e adquirindo, né? Para acertar uma manobra tem que ralar muito, literalmente, né, André? Nossa, ralar pra caramba. E às vezes você se rala, ninguém quer se ralar, a real é essa, né? Ninguém quer cair, ter uma lesão. Mas às vezes você se rala, você nem tá esperando. Você tá tão feliz ali que você... É o skate, não tem como. Falando dessa questão, nos campeonatos exige a segurança do skatista, né? Quais são os equipamentos necessários? Capacete, cotoveleira, o que seria? Exato, tem um kit de segurança, isso é importante falar. Existe uma polêmica dos praticantes que não usam. Quem tem
Eu comecei usando, tá? Depois que eu vi que eu tinha segurança para usar só um ou outro item, aí eu abdiquei. Mas é importante, tem joelheira, a cotoveleira, o capacete, tem uma outra proteção de mão também, que às vezes quem sente mesmo uma certa insegurança de trabalhar esse apoio na queda é bom ter, mas o equipamento de proteção para quem está começando ali eu acho muito importante. E o André, e depois das Olimpíadas de Tóquio, o skate voltou a cair no gosto dos brasileiros, né? O Brasil tem muito nome bom no esporte, né? Ainda mais agora com essa geração nova, com a Raíssa Leal, com a Fadinha, com o Kelvin Hoffler, com o Rony Gomes, Calypso Buffoni, né? Tem uma galera boa aí, né? O Brasil hoje, ele é visto como um berço assim, de atletas do skate. Isso é uma realidade. Assim. O skate ele tem o meio midiático que trabalha a questão olímpica e ele tem o meio dele de sobrevivência, né? Então nesse meio de sobrevivência a gente vê que assim, o Brasil tem meio que dominado, né? Além desses nomes que você falou, existem outros, Giovanni Viana, tem umas outras meninas andando no vert também ali, sabe? Indiara Asp, tem... E o mais legal de tudo que tem muita meninada que pode, assim, conquistar uns lugares bem legais no skate aí, sabe? Fala galera, eu estou aqui com o Estevam, ele que anda de skate há mais de 20 anos e hoje em dia é instrutor de skate. Ô Estevam, como que você conheceu a modalidade? Foi amor à primeira vista? Então, eu conheci o skate através da própria pista antiga do Taquaral, que é a primeira área assim, de skate que a galera começou a mostrar a força de Campinas, né? Eu lembro quando criança passava com meu pai no entorno do Taquaral, na época do cartódromo, para quem é mais velho vai lembrar. E assim, a hora que eu vi, eu já quis aquilo para minha vida inteira. E hoje em dia você ensina as pessoas a andar de skate, como que é isso? Sim, então, foi meio inesperado até, falo. Acho que a própria experiência que eu adquiri, esses 20 anos, eu tô competindo até hoje. E chega uma hora que a gente acumula muita informação. E o skate, por si só, ele é passar adiante, ele é muito dinâmico, todo mundo se une. E chegou uma hora que eu senti que eu podia passar um pouco do que eu aprendi. Inclusive para tentar levar outras pessoas a ir além onde eu cheguei, porque eu não tinha muita informação. Eu sou de uma época que a gente não tinha internet que nem tem hoje, né? Então peguei, comecei a praticar, comecei a ensinar, hoje já estou atuando como treinador também e assim segue. E hoje em dia o skate voltou à tona, né? Pode-se dizer, né? O pessoal está dando mais visibilidade para esse esporte, ainda mais depois das Olimpíadas, né? Sim, o skate tomou uma proporção enorme. Ganhou maior respeito, o skate não tinha o respeito que tem hoje, né? Acho que o pessoal não enxergava o valor do skate que ele sempre teve, mas a Olimpíada ajudou a pôr o skate em evidência e os próprios skatistas, pela pessoa que é, porque o skate forma uma pessoa mesmo, mostraram esse valor e ele cresceu como um todo, não só como esporte, porque o skate é muito mais que um esporte, ele é um estilo de vida, é o meu estilo de vida, tudo que eu sou eu agradeço ao skate, inclusive, e acredito que ele vai crescer ainda mais, porque isso aqui tem princípios que muda qualquer pessoa para melhor, eu te garanto. E o legal é que tem muita molecadinha agora se interessando pelo skate e principalmente muita menina, né, Estevam? Sim, inclusive você tocou num assunto legal, porque o que tem de menina que eu trabalho e mostra um potencial enorme que infelizmente no passado, sabe, o mundo meio machista não permitia esse desenvolvimento, mas as meninas por si só têm um talento nato pro skate e elas estão superando todo aquele empurrãozinho para trás que deram, elas estão vindo com embalo agora e vai fazer total diferença, porque eu sinto que o skate feminino, pela qualidade da mulher, traz um pouco mais de sentimento pro skate, sabe? E faltava um pouco disso, sabe? Então o skate vai crescer como um todo, que nem eu falei, graças a, inclusive às mulheres. Olha o esporte aí!
E o nosso repórter Rafael Turati se arriscou na modalidade, hein? Mandou bem. Olha só, amanhã acontece um torneio de beach tênis beneficente em prol de crianças com câncer que estão na Casa Ronald de Campinas. A competição acontece na unidade Decathlon do CT Lucas Souza e tem recado especial, olha só. Oi pessoal, eu sou a Cacau do Circuito Beach Tênis e estou aqui para convidar vocês para prestigiar o primeiro torneio beneficente de beach tênis em prol da Casa Ronald McDonald de Campinas, que vai acontecer aqui na Decathlon neste sábado, a partir das 8 da manhã. Vai ser um torneio que toda a arrecadação vai ser em prol da casa e a sua presença é mais que essencial para fazer diferença na vida de várias crianças que estão aqui em Campinas em tratamento contra o câncer. O torneio amador será disputado nas categorias dupla masculina e feminino, A, B, C, iniciante, além de dupla mista. As inscrições estão abertas pelo site letsplay.me. O site está aqui embaixo, letsplay.me. Você entra lá, se inscreve, encontra este torneio e aí você pode participar. Bom, procurando os melhores eventos em Campinas? Então fique ligado, porque começa agora o nosso quadro informativo com várias dicas de festas, shows, eventos infantis, teatro e muito mais. A partir de agora é a Agenda Cultural. E eu abro a agenda cultural desta sexta-feira para falar sobre um dos últimos trabalhos do Jô Soares no teatro, Gaslight, uma relação tóxica. Um dos espetáculos de maior sucesso da história da Broadway, escrito originalmente em 1938 pelo dramaturgo britânico Patrick Hamilton, retrata um casal em crise. É um tema muito contemporâneo, né? O que é gaslighting? É basicamente uma manipulação psicológica. A pessoa que, mas eu não falei isso, não foi desse jeito, não foi bem assim. Ou seja, ela vai manipulando a outra pessoa, mudando os fatos até. E aí o enredo de Gaslight, uma relação tóxica, é exatamente isso. A protagonista, ela vai achando que ela perdeu a saúde mental dela, porque ela vai sendo manipulada pelo companheiro dela, e aí ela vai, mas espera, era tal assunto, era de tal jeito. E aí o espetáculo vai trazendo essa discussão, que é extremamente contemporânea, mas o que é legal? Que esse espetáculo, ele foi escrito na década de 30 do século passado. Então, se a gente olhar, por um lado, Gaslight foi a palavra do ano de 2022, e quase 100 anos antes, no teatro já se estava discutindo isso, e ainda na Broadway, que é um local de muita produção, onde vai às vezes tratar temas um pouco mais de entretenimento, já estava discutindo esse tema tão necessário, né? E aí, inclusive, eu falei da Broadway, uma curiosidade sobre esse espetáculo, que depois, inclusive, ele virou filme, mas ainda falando do espetáculo, ele foi um dos grandes sucessos da Broadway, uma das peças que fez mais sucesso na Broadway. E a curiosidade é que esse sucesso sem ter sido um musical, porque geralmente na Broadway os musicais é que fazem sucesso. E esse espetáculo não é um musical, mas ele é uma comédia. Então ele mistura o entretenimento, sim, mas com uma discussão super pertinente, super contemporânea. A peça, que estreou no Brasil no Teatro Procópio Ferreira com sucesso de público e de crítica, tem tradução, adaptação e direção de texto assinados por Jô Soares, com colaboração de Matinas Suzuki Júnior e Maurício Guilherme. Ele não só dirigiu o espetáculo, né, que foi inclusive, como você disse, a última direção dele antes dele falecer, mas ele também traduziu e adaptou o espetáculo. Então, teve muito do Jô Soares aí. Em termos de produção, eles não tinham uma data de estreia quando eles estavam produzindo o espetáculo, eles não tinham uma pressão. Então foi um espetáculo que eles puderam curtir muito o processo e se dedicar. E se a gente estudar, né, a estratégia mesmo de produção, a gente vai ver como o Jô Soares ficou imerso nesse espetáculo. Porque ele contribuiu até com o cenário. Essa é uma peça que foi montada já muitas vezes e geralmente quando montam esse espetáculo, montam com um cenário realista. O que é isso, né? Basicamente a gente simular no palco
uma casa, um apartamento, algo assim. A montagem do Jô tem isso sim, em alguns elementos, mas ele traz um cenário mais simbólico. Ele traz uma teia no fundo do espetáculo, porque essa imagem simbólica dela tá presa numa teia onde ela não sabe mais o que é real, o que não é. Então ele estava muito dentro. Então tem muito do Jô Soares aí, que foi um gênio, uma grande pessoa do teatro, da comunicação, da televisão. E a gente vai poder ter a honra de receber esse último espetáculo que ele dirigiu, ou seja, é a última obra onde ele deixou a assinatura dele. Então é muito especial para a gente estar recebendo aqui no Centro Cultural Campinas Amoreiras esse espetáculo, essa comédia. Os ingressos para este evento deste final de semana já estão esgotados, mas se você quiser ter a chance de assistir, você tem a opção da fila de espera, antes de começar o espetáculo. A nossa programação cultural é gratuita, então qualquer pessoa pode vir. A gente usa um sistema de reservas chamado Meu SESI, que quem está em casa já pode fazer um cadastro. E aí, o espetáculo ele geralmente vai acontecer sexta, sábado e domingo, é o caso de Gaslight. Então ele vai acontecer 12, 13 e 14 de abril e depois no final de semana, 19, 20 e 21 de abril novamente. Como você bem falou, agora os dias 12 a 14 está esgotado, mas tem a fila da esperança, 15 minutos antes do início do espetáculo, quem reservou, mas ainda não compareceu, perde a reserva, justamente para a gente dar a oportunidade para quem está aqui poder assistir. Então, quem quiser, chega cedo, fica aqui na frente do nosso, a gente prepara um espaço com bancos e tal, senta ali, traz o seu livro, enfim, seu podcast para escutar, traz um amigo para conversar, botar aquele papo em dia. E aí, fica já na fila da esperança que 15 minutos antes do início do espetáculo, então a gente libera. E para quem reservou, ficar atento, chegar antes, chega meia hora antes. A gente está com um espaço café, vai ter um espaço café funcionando nesse final de semana. Então aí já chega, já aproveita, toma um cafezinho, bate um papo e depois sobe para o teatro. E aí também já fica o convite para quem quiser vir. Não consegui vir, sou de fora, não quero arriscar a fila da esperança. Na segunda agora, dia 15, vai abrir as reservas meio-dia do final de semana de 19, 20 e 21. Então também tem essa possibilidade. Para quem não quiser arriscar a fila da esperança, pode já colocar aí para tocar o calendário, coloca o lembrete para vir para o nosso centro cultural, que a gente agora em abril está se tornando, a gente está mudando o nosso posicionamento de um teatro para um centro cultural. Então a gente, além dos espetáculos de teatro, a gente recebe música, dança, literatura, palestra, exposições de artes visuais, cinema. Então é uma infinidade de programação que vai acontecer de quarta a domingo, das 10 às 20 horas, e tudo gratuito, de alta qualidade. Então o que está acontecendo no Brasil vem para cá e as pessoas podem ter acesso gratuitamente. Então é para vir, é para ocupar esse espaço, é para trazer a família, os amigos e se divertir e fazer aquilo, né? Enquanto a gente encontra as pessoas, enquanto a gente convive, a gente se diverte e a gente também aprende. Porque, olha, esse espetáculo traz aí um tema, como a gente já falou, super contemporâneo, que é o Gaslight. Então ele também traz uma educação através da cultura. Deus sabe o quanto eu preciso de ajuda. Deus não tem nada a ver com isso. Se ele tivesse, já teria ajudado há muito tempo. Afinal, quem é você? Você é médico? Nada tão importante. Eu sou apenas um inspetor. Um inspetor? Sim. E há bastante tempo e treinado o suficiente para ver que a senhora foi interrompida na hora do chá. A senhora não gostaria de começar de novo e me oferecer uma xícara? Cinema. Evidências do amor. Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antônio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, Evidências. É como se o meu corpo fosse teletransportado para uma memória ruim que a gente teve. Briga, é só ruim, é tudo ruim.
Você acha que tem a ver com você, né? Pelo amor de Deus, está só numa fase de briguinha, só isso, acabou. O seu tempo não é o melhor tempo do mundo. Ele é só o seu tempo. A música desperta o nosso desejo. E o desejo é da gente ficar junto. Não, Júlia. Por que parou a música? E nessa loucura de dizer que não... Ghostbuster, Apocalipse de Gelo. A família Spengler retorna ao icônico quartel de Nova York, onde os caça-fantasmas originais atuaram em seus anos de glória, quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna. Novos e antigos caça-fantasmas precisam se unir para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda era glacial. O sabor da vida, a cozinheira Eugênie e seu patrão Dodin se afeiçoam ao longo de 20 anos e seu romance dá origem a pratos que impressionam até os chefes ilustres. Quando Dodin se depara com a relutância de Eugênie em se comprometer, ele começa a cozinhar para ela. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu. O Último Gol, longa-metragem produzido na RMC, tem sua última sessão em Campinas. Quinta-feira, dia 18, às 7h30 da noite. Amizade e rivalidade entre palmeirense e corintiano é o tema desta produção que envolveu 130 pessoas. Porém, em um dia de festa e lágrimas, encontros e revelações, tudo pode mudar. De Luiz Humberto Siqueira. O Último Gol. Começa neste domingo as comemorações da 28ª Semana Italiana de Campinas. Às 10 horas tem o hasteamento das bandeiras e a execução dos hinos nacionais italiano e brasileiro, com o Coral Pio XII e Vozes Amigas. Na segunda, às 6 da tarde, tem a abertura oficial da Semana Italiana com atividades artísticas e presença das autoridades no saguão do Paço Municipal. Terça, às 6h30 da tarde, tem entrega do título de cidadão campineiro a Walter Patriani, na Casa de Itália. Na quarta, às 7 da noite, tem a apresentação do TCC das alunas do curso de Relações Públicas da PUC Campinas sobre a Casa de Itália e às 8 da noite, palestra com a travel designer Carla De Angelis, Destino Itália, o passo a passo para uma viagem memorável na Casa de Itália. Na quinta, às 7 da noite, tem a apresentação da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos na Casa de Itália, entrada gratuita. Olímpicos e esportes aumentados. Esse é o tema dessa exposição que está acontecendo no Museu do Esporte da cidade, aqui dentro do Taquaral. São 16 cartazes ilustrando 8 modalidades olímpicas e paralímpicas. Ela faz uma sinergia entre as Olimpíadas de 2024, que vai ser em Paris, e também as Olimpíadas que aconteceu no Brasil em 2016. Ela tem uma tecnologia a mais, ela tem um tempero a mais essa exposição, que você pode fazer ou baixar no QR Code o programa específico para poder ler todos esses cartazes e ver a ilustração de uma forma mais aumentada. Por isso, Olímpicos Esporte Aumentado. Venha sempre, pode conferir todos os cartazes aqui presentes, que mesmo estando na parte estática, é só utilizar o app correto, que ele vai formar toda a ilustração feita por artistas franceses, sempre representando modalidades olímpicas como essa, salto com vara. E a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas realiza um concerto especial no Clube Bonfim,
hoje, às 8 da noite. A apresentação faz parte de uma contrapartida entre a Sinfônica e o clube. É aberto ao público com ingressos limitados à capacidade do local e devem ser retirados no clube e no dia, com 2 horas de antecedência do concerto. Que tal para essa sexta um programa com cinema ao ar livre, pipoca quentinha feita na hora, diversão em família e tudo isso de graça, com sustentabilidade, ciências e tecnologia. O Cine Solar é o primeiro cinema itinerante do Brasil que funciona com energia do sol, e nesta sexta-feira, dia 12, às 7 horas da noite, o nosso furgão estaciona em Campinas, na Lagoa do São Domingos, com várias atividades para todas as idades. Serão 2 sessões de cinema, a primeira às 7 horas da noite, com curtas-metragens infantis e ambientais. E em seguida, às 8 horas, será exibido na telona o filme Foodverso, Uma Galáxia em Perigo. A entrada é livre, é só chegar. E vocês estão convidados também para conhecer o nosso furgão, o protagonista responsável pela magia do Cine Solar. O veículo é adaptado com placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema. As cadeiras, o sistema de conversão e armazenamento de energia, som, projeção, incluindo a tela. E depois de tudo isso descarregado, o furgão se transforma em uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia e cultura de paz. Então, lembrando, o Cine Solar desta sexta-feira acontece na Lagoa de São Domingos, que fica na rua Juvenal de Oliveira, entre os números 1 e 251, no Jardim São Domingos. Em caso de chuva, iremos para Sei Pastor Billy Graham, que fica na rua Juvenal de Oliveira, número 45, no mesmo bairro. O evento começa às 7 horas da noite. O Cine Solar é viabilizado pelo PROAC, com patrocínio da CPFL Energia, apoio Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Campinas, e é realizado pela Brazuca Produções, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo. Esperamos vocês lá. Até! E o rei está de volta. Roberto Carlos se apresenta em Nova Odessa, domingo, no Expo América, às 8 horas da noite. Ingressos a partir de R$ 130. Eu ofereço flores. Raça Negra, um dos mais tradicionais grupos de samba e pagode do país, saiu em turnê para comemorar seus 40 anos de carreira. Sábado, na Red Eventos, ingressos a partir de R$ 140. Cheia de manias, toda dengosa. Salve, gente! Licença aqui para entrar em contato com vocês através da TV Câmara Campinas. Eu sou Rafa Carvalho, artista da cidade, e passo para fazer um convite muito especial a vocês para que participem das ações de lançamento dos meus 2 novos livros, Roxo Seco, de Contos, e Irene, meu romance de estreia. Esses livros serão lançados em 3 eventos na cidade, com o primeiro sendo neste dia 10 de abril, no Sarau da Dalva, a partir das 19 horas, o segundo sendo dia 13 de abril na Livraria Pontes, no centro, e o terceiro também no centro, ali ao lado da Prefeitura, no dia 25 de abril, na Biblioteca Zinc, a partir das 19 horas. São sempre eventos com participação livre e gratuita, exposição de artes visuais, bate-papo literário e apresentação musical com convidados especiais e entre eles vocês. Vai ser um prazer a gente poder se reunir nesses espaços e é isso. 19ª Missine, Aruê, na Bahia, a Rota do Samba de Roda. A Mostra Internacional do Cinema Negro chegou à sua 19ª edição no SESI Campinas. Quarta-feira, às 2 da tarde, estreia o filme Cidade da Correria. Fernando Negrão se apresenta amanhã às 4 da tarde no Jardim do Galpão, no Sesc Campinas. Entrada gratuita. Isso só pode ser alguém que me quer. No domingo, às 4 da tarde, tem teatro para as crianças, Memórias do Mar e Cia, no Jardim do Galpão, no Sesc, sem retirada de ingressos. No domingo,
Das 2 da tarde às 4 horas tem Ações para a Cidadania, com apresentação musical e bate-papo com o músico Jean Ramos, que reside na aldeia Bem Querer de Cima, território indígena Pancaruru. Flora, meu amor, quando te vejo, acendo a luz dentro do peito e enramo flores em minha estrada. Amanhã, às 7 horas da noite, tem Bike Cine, que retorna à cidade de Campinas, na Praça João Amazonas, no Jardim Maracanã, com cinema ao ar livre, totalmente movido a bicicletas. O Bike Cine é um cinema itinerante que funciona apenas com energia limpa e sustentável, gerada pelo próprio público pedalando. A sessão é gratuita. Bike Cine, cinema movido a bicicletas. E no Teatro Oficina do Estudante tem Thiago Ventura Novo Show. Hoje, às 10 horas da noite, ingressos a partir de R$ 60. Ei, moço, seu nome é Thiago Ventura? Eu falei, sou eu mesmo. Tudo bem? Ela falou, mais ou menos. No sábado, tem Rodrigo Santana em Atazanado. Às 6 horas da tarde, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, ingressos a partir de R$ 40. Oi, gente, tudo, graças. Eu sou o Tomatinho Cereja, pode me chamar de Tinho. Domingo, às 7 horas da noite e às 9 horas, tem Emerson Ceará, Se Acalme, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Ingressos a partir de R$ 50. Coisa mais engraçada da vida. Fileira de banco assim, e outra fileira de banco eu cheguei, tava perto do meu horário de consulta e tinha um cara sentado. E não tá escrito no crachá, doido. É uma pessoa normal, igual nós. Aí eu fui... igual nós, olha. Fute Paródias, o impossível não há. Domingo, às 3 da tarde, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. 2023, temporada foi daquelas retrospectiva, veja e reviva. Vem comigo relembrar isso um pouquinho. No Campinas Shopping, no domingo, tem contação de histórias do Circo Maluco, a partir das 3 horas da tarde, no espaço Kid Mais. Na quinta-feira, dia 18, tem show com a cantora Marília Correia, das 7h30 da noite às 10h30. E o que resta é o luar, quero contigo estar à beira-mar. O dia amanheceu encoberto, tempo nublado, mas o sol já começa a aparecer com mais intensidade e pode chover no fim da tarde. Para o fim de semana, sol com mais intensidade, ainda entre nuvens, e não deve chover. Se cair, em pequena quantidade, vai dar para aproveitar as dicas da nossa agenda cultural, curtir as praças e parques aqui da cidade. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sabadão, então, 13 de abril, mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus. E no domingo, temperatura parecida, com mínima de 21 graus, também a temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. E eu tenho convite a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Porque hoje, às 7h30 da noite, acontece reunião solene com entrega de título de cidadão emérito ao Mauro Said Daher. A iniciativa é da vereadora Débora Palermo, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. E amanhã, no sábado, a partir das 9 horas da manhã, acontece o evento aqui no plenário Um Olhar Além do Espectro, o primeiro simpósio de autismo em Campinas, iniciativa do vereador Eduardo Magoga, também com transmissão aqui da TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana e o Jornal Câmara Notícia retorna na segunda-feira. Tchau, tchau.